O desejo do coração da gente, ele não está condicionado em uma vontade que a gente tem, mas é num comportamento que a gente tem. Tudo aquilo que a gente cultiva, tudo aquilo que a gente semeia, determina a colheita da gente. O que a gente não pode fazer é afastar do altar, afastar da presença. O que a gente não pode é viver uma vida que nos dá medo de perder a eternidade. A gente tem que buscar isso, essa intimidade, essa presença que santifica, que purifica, que lava, que limpa e que nos ajuda a caminhar diante de tantas coisas que tem nesse mundo. Esse texto da Bíblia Sagrada, que está no livro de 2 Reis, esse texto ele é muito forte, porque ele conta a história de uma mulher que ela resolveu servir ao profeta com uma necessidade que o profeta tinha. O profeta passava constantemente na região que ela vivia, e ela percebeu que as viagens dele eram exaustivas. Eram viagens que trazia muito desgaste, eram cansativas, e ele sempre que passava deixava um rastro de bênção, deixava um caminho de bênção. E então aquela mulher falou para o marido, dizendo: olha, vamos fazer um lugar para o profeta ficar, para o profeta morar. No capítulo 4, do verso 8 ao 37, conta a história dessa viúva de uma forma linda, extraordinária. Ela termina no capítulo 6, quando define a devolução das coisas que eram dela para ela. Essa mulher, ela tinha uma vida difícil, de limitações. Talvez alguns aqui tenham vida difícil e de muita limitação. Daquela mulher era assim, uma vida de muitas limitações. Na verdade, é no capítulo 8 que se encerra a história dela, capítulo 8 de 2 Reis, quando o rei de Israel devolve para ela as terras dela, devolve para ela os bens dela, pelo testemunho do servo de Eliseu, do discípulo de Eliseu, chamado Geazi. Ele testemunha diante do rei que aquela mulher, ela tinha sido usada por Deus para cuidar do profeta, que aquela mulher tinha sido usada por Deus, e Deus tinha sido benevolente com ela através do profeta. Quando a gente olha e vê essa história, a gente vê assim que Deus está no controle do negócio. Aqui diz que ela, olhando, disse assim: vamos fazer um lugar para o profeta morar. E aí ela faz um sobrado, coloca ali no quarto para o profeta, cama, mesa, cadeira e candeeiro. Provavelmente, aquele tempo, um quarto desse era super confortável. Estamos falando de uma época muito distante, há quase aí 3.000 anos atrás. Esta mulher, ela fez da casa dela o lugar de adoração, ela fez na casa dela o seu quarto de guerra, o seu lugar secreto de milagre. Eu imagino que quando Eliseu passava por ali, que acampava ali, passava ali semanas, ela recebia orações de Eliseu. Ele ia embora, ela subia todo dia naquele quarto e orava no lugar que o profeta orava. Aquele quarto se tornou um lugar de adoração na casa dela, um lugar de clamor na casa dela, um lugar de aliança. E aquela mulher investiu pesado nisso.
Um dia, aqui a palavra de Deus diz que Eliseu perguntou o seguinte para o seu servo, verso 12: está faltando alguma coisa aqui? E aí, não, está tudo bem. Ele disse, mas para a mulher, para a sunamita, não falta nada? Ele disse, só vejo que ela não tem um filho, falta um filho. Aquela mulher era estéril, ela era estéril. E então o profeta diz para ela, a partir aqui do capítulo 12, manda chamar e diz para ela, você vai ter um filho. E ele profetiza sobre ela, ele ministra uma bênção sobre ela. E ela então recebe, ela toma posse. E começa a acontecer coisas com ela que são importantes a serem observadas hoje aqui. Já que eu estou falando de criar o lugar secreto de oração, criar o quarto de guerra, o lugar do documentário do seu clamor a Deus. Não ser só uma participação na igreja, mas você se tornar igreja aonde você se encontra. Então, amados, queridos, filhos, discípulos no Senhor, escolhidos de Deus, fostes chamados, mas são escolhidos, por isso estão aqui, para fazer a diferença nesse ano de 2021. Nós vamos ser aqueles que vai ser os causadores de um céu aberto e de novidades de Deus, não somente para nós, mas para aqueles que nós amamos. A Bíblia diz que aquela oferta daquela mulher, aquela generosidade dela, fez com que ela tivesse um filho. Então quebrou a maldição da esterilidade. Queridos, quando nós mergulhamos no reino, quando nós deixamos, queridos, sabe qual é o grande problema da maioria das pessoas? É que eles estão sendo controlados por outras pessoas, estão sendo controlados pelo que os outros falam, estão chateados porque os outros falaram, porque os outros criticaram, porque os outros fofocaram, porque os outros caluniaram, ou porque os outros difamaram. Porque existe duas coisas. A difamação é alguém falar mal de uma coisa que aconteceu com alguém, ou que alguém fez, aí difamou, saiu falando. Por quê? Porque ninguém tem nada com a vida dos outros. Quando a gente fica falando dos outros, a gente está gastando o tempo da gente, que a gente tinha que estar produzindo para a gente, e a gente está querendo dar conta da vida dos outros. A segunda coisa, a calúnia. Não sabe, não tem prova, nunca viu e sai falando. E a maioria das pessoas estão presas no que os outros pensam, no que os outros falam e no que os outros fazem. Porque não me afetou, não gostei. Não se serve a Deus assim. Não fala com Deus assim. Não gostei. Olha, a construção daquilo que você é está baseado naquilo que você semeia dentro de você, daquilo que você traz para dentro de você. Eu quero dizer para vocês, vocês não comem uma comida que vocês não gostam do sabor. Vocês não comem uma comida que quando vocês colocam na boca, o seu palato descobre que aquela comida está estragada. Você não come, você regurgita, você solta aquilo para fora. Se você não gosta de comer comida ruim ou estragada, por que então falar de coisas ruins e estragadas? Por que construir um mundo baseado em coisas ruins? Por que não construir um mundo baseado em uma fé do sobrenatural, de coisas que edificam, de coisas que trazem lucro, de coisas que trazem resultados? Você não planta espinhos, você planta semente de milho, de feijão, de abóbora, você planta semente de laranja, de manga, você nunca planta semente de praga, porque o diabo faz isso naturalmente, o mundo faz isso naturalmente. Deus está te chamando para olhar para Ele, não para o que os outros falam, não para o que os outros fazem. A sunamita olhou para o servo de Deus e viu o céu, construiu então um sobrado para ele.
recebeu ele. Ele profetizou, ela teve um filho. Quando o garoto estava adolescente, ele passou mal e adoeceu. E ele adoeceu e veio a óbito. E ela pegou aquele filho dela e levou para a cama de Eliseu, deixou ele lá, morto, e então saiu à procura do profeta. Quando ela chegou no Carmelo, o profeta de longe a viu, mandou o seu servo, o seu discípulo, encontrá-lo, e ele foi ao encontro, e ela chegou a ele. Para ninguém ela contou nada. Ela não contou nem para o servo de Eliseu o que ela estava passando. Diz: como é que a senhora? Não, está tudo bem, eu quero falar com o profeta. Ah, não, a senhora pode adiantar. Não, eu quero falar com o profeta. Ah, não, eu quero falar com o profeta. Ah, mas não, ele mandou o seu encontro. Não, muito bem, me acompanha então. Aonde ele está? Quando chegaram ali, ela disse para Eliseu: está tudo bem, profeta, vive o Senhor, o Deus de Israel. E ele diz: o que você tem? E ela então beijou a mão dele, prostrou e disse: profeta, o filho que tu profetizou sobre mim, ele veio, ele cresceu, ele já está rapaz, só que como você sabe, ele é o único filho, só que ele adoeceu e morreu. E o profeta disse: e o que você fez com ele? Coloquei em cima de sua cama. Oh, pai, meu Deus. Olha, tem muita gente que quando vê morrer alguma coisa que ama, já enterra. Já começa reclamando: oh, me tomaram, oh, me roubaram, eu fali. Já vai enterrando. Aquela mulher não, ela colocou no quarto de guerra, ela colocou no lugar secreto de conversa com Deus. Então ela clamou ali naquele ato, dizendo: eu me nego a enterrar este rapaz antes da última palavra que é de Deus. Se negue, dá por vencido. Se negue, dá por acabado, porque ainda Deus não falou a última palavra para você. Deus ainda não determinou a última palavra para a tua vida. Então, aqueles que acham que é o seu fim, vão assistir simplesmente o seu começo. Isso me faz viajar para o início do livro de Daniel. 3 homens que serviam como escravos na Babilônia tiveram a insatisfação de sofrer uma ameaça. Aqueles homens souberam, na sua vida difícil, na sua vida de escravo, que tinha uma estátua gigante e que eles tinham que prostrar e adorar ela. E eles disseram: olha, nós nascemos na Babilônia, nós vivemos na Babilônia, mas a nossa fé, os nossos ancestrais, os nossos pais disseram para nós que não devemos adorar outro Deus senão Elohim, senão Adonai, senão o Criador, senão o Senhor, senão o Eterno. Nós não adoramos outro Deus, não nos prostramos. Então vou te falar, tem um trem aí, viu? Tem um trem aí. O que é? Uma fornalha. A fornalha é uma fornalha. Só que a fornalha é de fogo, ela está cheia de lenha em brasas. Disse: mas fazer o que, né? Nós não vamos nos prostrar, não. Pegaram e arrastaram eles e disse: não vamos adorar essa estátua digna. Nós adoramos o Senhor que está acima dessa estátua. Queridos, é assim que a vida é. Às vezes está difícil e de repente ela fica pior. Eu me lembro de Jó, nosso irmãozinho. Ele tinha perdido família, tinha perdido os bens, tinha ficado pobre. E de repente, dias depois, ele fica doente, prostrado, enfermo. Mas ele era temente a Deus. Olha só as características, a reputação do homem, não na terra, mas no céu, o caráter do homem no céu. Deus falou, foi Deus que falou. Você viu Jó? Ele é temente a Deus e afasta do mal. O diabo disse: ele é rico. Deus disse: então tira tudo que você vai ver. Ele continua ainda assim. Aí de repente o diabo diz: mas tirei tudo dele, mas ele está sadio. Ele disse: então adoece ele, só não mata e não toca nos ossos.
Aquele ano foi o pior ano de Jó. Talvez o seu 2020 tenha sido assim, um ano de Jó. Mas eu quero te dizer que nesse ano Deus vai trazer uma prosperidade tão poderosa, uma prosperidade tão extraordinária. Ele vai mudar o curso da sua vida, vai trazer um milagre tão poderoso na sua vida, que você vai dizer: o Senhor é Deus, duplamente estou abençoado. Eliseu foi para a casa da sunamita. Enquanto ele está indo para a casa da sunamita, a gente volta na fornalha rapidinho. É só alguns séculos ali de diferença. E de repente, aqueles homens são colocados diante do rei. Ele diz: ó rei, infelizmente nós não vamos adorar a sua estátua. Ele diz: então, põe fogo 7 vezes mais na fornalha. E eles incendiaram aquela fornalha com lenha, que era o combustível, com madeira, 7 vezes mais, e agitou, que dava medo, pavor olhar naquela fornalha. Porque assim, o diabo vai apertar 7 vezes mais, porque Deus vai abençoar você 70 vezes 7. Você vai se esforçar muito para subir esse degrau, mas quando você chegar lá, ninguém te segura. Eia que me vou, porque quanto mais alto você ficar, mais alto será seu voo, águia. Deus te levantou para ser águia, você não é pardal. Deus vai te dar sabedoria, inteligência, entendimento. Você vai ver coisas que você nunca viu. Esse ano vai ser o ano da sua vitória. Eu estou vendo isso. Quando jogou os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, a Bíblia diz que nem os cabelos deles foram chamuscados. E tinha um 4º homem, e o rei disse: ué, não jogamos os 3 lá? Eu estou vendo 4 andando lá dentro. Quando aqueles homens deram umas boas voltas, talvez eles fizeram a campanha das 7 voltas dentro da fornalha, e de repente eles saem vivos, sem nenhum queimado, nem a roupa chamuscou do fogo, nem a roupa ficou, nem com o cabelo, com cheiro de fumaça os caras fizeram. De repente saíram, foi com perfume dos lírios do vale, da estrela da manhã, do bálsamo de Gileade. Os caras saíram cheirando, e o rei disse: como pode? Vocês vão ser agora conselheiros do rei. Sai da cozinha da escravidão para a sala do trono, é para lá que Deus vai te levar. Não se entregue. Aquela mulher, ela tinha feito todo o investimento e ela estava na fé. Quando você faz tudo certo, faz todo o investimento, que você não se afasta do altar, não se afasta da presença, você não tem medo. Pode vir, você pode enfrentar a bagaceira que for, você não tem medo. Você não é produto do que falam, do que dizem ou do que acham que viram. Você é produto da graça maravilhosa que te sustenta, que é Jesus de Nazaré. Aquela mulher, algum tempo depois que Eliseu subiu para o quarto, viu ele descer as escadas segurando a mão do filho dela vivo. Ela teve ressurreição. Então não enterre seu sonho. Não, pastor, eu já falei, pois não enterre este sonho, porque Deus vai ressuscitar seu prejuízo em um milagre, como o milagre de Jó. O homem num ano estava na pandemia, no outro ano ele estava com a porção dobrada da riqueza que tinha. Deus deu tudo em dobro. Esse ano Deus vai dar tudo em dobro, em nome de Jesus. Se você prosperou muito, você vai prosperar muito mais. Protegeu ela em tempos de crise e fome, restituiu para ela o que ela havia perdido. Depois daquele tempo veio guerra, veio reinados da Síria contra Israel, veio crise, e ela teve que morar fora 7 anos. E quando ela voltou, ela disse, foi ao rei e disse: rei, eu estou de volta, eu morava em tal lugar assim assim. E o rei disse: pode mandar tirar todo mundo de lá.
Você vai morar lá, sabe por quê? Porque Geazi contou para mim sua história, que seu filho ressuscitou, que o profeta Eliseu ficava na sua casa, que na sua casa tinha um lugar de aliança, na sua casa tinha um quarto de guerra, e Israel está precisando de gente igual você. Então devolveu tudo para ela. Eu quero dizer para você que esse ano vai ser um ano também de devolução para você do seu milagre e da sua bênção.